Qual o personagem mais importante de One Piece? Essa pergunta, na verdade, até que é bem simples. Mas alguns podem ficar na paranoia de achar que é o Gold Roger, porque sem ele não haveria Era dos Piratas. E beleza, o seu pensamento tá certo. Só que, pra gente, o personagem mais importante é o Luffy, sem dúvida nenhuma. E a gente vai tomar isso como verdade, porque ele é o nosso capitão, a história gira inteira ao redor dele, é dele que a gente gosta, então o Luffy é mais importante. Agora vem a pergunta mais interessante. Qual o segundo personagem mais importante de One Piece? Qual é aquele personagem que dá um sentido de completude pra obra? Aquele que completa o nosso protagonista. Pode ser o Zoro, que ele usa espadas, ele é forte, ele é muito legal, todo mundo gosta dele. Você podia pensar que é o Sanji, apesar de não fazer sentido nenhum você pensar que é o Sanji, nada a ver isso aí. Pode ser o Shanks, Gorosei, você pode filosofar falando que é o bando inteiro, o bando como um todo, porque cada um faz uma coisa que o Luffy não faz. Mas pra gente não é nada disso. Para nós, o segundo personagem mais importante, sem dúvida nenhuma, é o Barba Negra. Mas você pode falar, Gustavo, você tá ficando louco, você não sabe o que você tá falando, você tem mau gosto. Pode até ser verdade, mas a gente não tem dúvida nenhuma disso. Que assim como Darth Vader está para o Luke Skywalker, como Sméagol está para o Frodo, como o Sasuke está para o Naruto, como o Coringa está para o Batman, o Barba Negra e o Luffy são completos opostos. Porém, apesar de serem tão diferentes, ambos têm algo em comum. Os dois querem se tornar o rei dos piratas. Ambos se ligam na busca por um sonho. Porém, os caminhos que ambos trilham são totalmente diferentes. O Luffy, por onde vai, ele sempre tenta ajudar os outros, mesmo que não seja algo muito pensado, porque a gente sabe que sempre que ele chega em uma ilha, ele vai lá, desce a porrada em todo mundo, ajuda alguém no meio do caminho e depois vai embora. Mas o Barba Negra não. O Barba Negra ele sempre pensa um movimento à frente, ele sempre quer se sobressair em relação aos outros, sempre agarra a melhor oportunidade, ele trai as pessoas que mais confiaram nele. Porém, o Barba Negra não é o primeiro personagem a querer se tornar o rei. Sabendo disso, em nosso primeiro ato, nós vamos usar um dos maiores autores que a humanidade já viu em uma de suas maiores obras. Nós vamos relacionar Barba Negra com Macbeth, de William Shakespeare. Vale tudo para alcançar um sonho? Até onde é justo irmos para alcançarmos nossos objetivos? Quais são os limites da ganância? Se você quiser saber as respostas para essas perguntas, fique conosco até o final desse vídeo, pois a gente vai relacionar Macbeth, Barba Negra, de William Shakespeare. Fala, meu caro leitor! Seja muito bem-vindo ao nosso primeiro ato literário. É isso mesmo? É isso mesmo, né? Que merda. Eu sou o Gustavo Nunes, pode me chamar de Gustavo, de Nunes. Alguns lazarentos me chamam de Naruto também. Desgraça. Mas enfim, e para todo mundo ficar muito bem situado, nós vamos fazer um breve resumo de Macbeth, de William Shakespeare. Tudo bem? Bora lá! Já na segunda cena do livro, Macbeth é retratado como um herói, um cara muito bom de guerra, porque ele era um general e ele era muito destemido. Ele conseguia sair de situações que ninguém imaginava que ia dar certo. Então vamos lá! Duvidosa era a situação, como a cena de dois nadadores exaustos que se afogam um ao outro e afogam a própria arte. O impiedoso MacDonald encontra-se bem suprido de infantaria e cavalaria, todos selvagens soldados irlandeses. E a fortuna, sorrindo para sua peleia amaldiçoada, mostrou-se amiga de um rebelde. Mas isso tudo provou ser muito pouco, pois o bravo Macbeth, e ele bem merece ser chamado assim, desdenhando a sorte do outro, brandiu sua lâmina de aço, e esta manchou-se de sangrentas execuções, como a queridinha do heroísmo, cavando e esculpindo seu próprio caminho, até encontrar-se Macbeth com o inimigo, de quem ele não se despediu, até depois de ter aberto o corpo desde a barriga até o queixo, e de ter lhe cravado a cabeça em nossos parapeitos. Ou seja, o Macbeth era muito bom, cara. Só que a história ainda continua, porque depois disso, depois dessa vitória magnífica, ele é tentado por 3 bruxas no meio do caminho. Salve Macbeth, aquele que no futuro será rei, disseram as 3 parcas. E isso vai mudar todo o destino do nosso herói. Porém, para ele ser rei, ele primeiro tem que destronar o rei atual. Mas ele sabia que não seria fácil, porque o rei Duncan, o que está no trono atualmente, ele é muito amado pelo povo. Então ele tem que bolar um plano para conseguir mudar isso.
Esse Duncan sempre vestiu o seu manto real com tanta humildade, sempre foi tão honrado em suas decisões de governante, que suas virtudes passarão a defendê-lo como anjo, com alarido de trompetes, contra a abismal nação de seu assassino. Então vai ser muito difícil ele conseguir fazer isso. Porque, além do Duncan ser amado, ele também gostava do rei. Só que ele precisava fazer esse ato vil. E depois disso, a gente vê que o Macbeth ele só vai ladeira abaixo. Todos os atos que ele passa a cometer começam a ser muito fáceis, porque depois do primeiro ato maléfico, não tem mais o que segura a gente. Ele vai ladeira abaixo, cada vez mais fundo no abismo. Após matar o rei, ele assassina também seu grande companheiro Banquo, porque ele era uma ameaça ao trono. E depois disso, ele ainda acaba com toda a família de Macduff, o antigo cavaleiro do reino. Por fim, e agora vem um spoiler, porque eu posso dar spoiler, que eu sei que você não vai ler, Macbeth ele é derrotado por Macduff. Então, resumidamente, aconteceu o seguinte: Macbeth e Banquo eram generais e Duncan era o rei. Macbeth mata Duncan e se torna o novo rei. Macbeth deslancha moralmente e mata Banquo e a família de Macduff. Macduff e Macbeth lutam. Macduff vence e a ordem é restaurada. Pronto, mas o que isso tem a ver com Barba Negra? O Barba Negra era um dos comandantes de frota do Barba Branca. Então, assim como Macbeth, ele pode ser considerado um grande general. A maior diferença narrativa entre as duas histórias, talvez, é que primeiro o Barba Negra mata seu colega de bando em vez de matar o rei. Mas por que ele assassina seu companheiro? Para aqueles que não lembram, o maior motivo do Barba Negra fazer parte dos piratas do Barba Branca era para conseguir a Yami Yami no Mi, a fruta da escuridão. Porém, o plano do nosso vilão não saiu como esperado. Aquele que encontra Yami Yami no Mi é Tachi, o colega de Barba Negra. Dessa forma, já que as regras do bando decretavam que aquele que encontrasse uma Akuma no Mi poderia ficar com ela, Barba Negra decide matar seu companheiro e roubar a fruta que em sua cabeça já era sua. Eu fico imaginando aquilo que passava na cabeça do Barba Negra quando ele vê o outro conseguindo aquilo que já deveria ser seu. Aquele desejo desenfreado de possuir a fruta que ele queria, o levando talvez até mesmo à loucura, evidenciando uma ganância tão poderosa que não podia ser controlada. Tem uma passagem de Shakespeare que evidencia muito bem o que ele poderia estar pensando naquele momento. Essa passagem se encontra no ato 1, cena 4, e ela diz o seguinte: Príncipe de Cumberland, este é um degrau que devo saltar. Do contrário, tropeço, pois ele se encontra em meu caminho. Estrelas, não permitam que a luz veja meus profundos e escuros desejos. Que o olho se feche ao movimento da mão, e no entanto que aconteça. Que aconteça aquilo que o olhar teme. Quando feito está, o que está feito para ser visto. Ou seja, sua ambição era tão grande e o ato tão cruel que ele não deseja que ninguém, nem mesmo o universo, veja suas ações. 4番隊隊長サッチは確かに俺がぶっ殺した。仕方がなかったんだよ。あいつが俺の意中の悪魔の実を手に入れ、実の形は全て覚えてたから、それが俺の求め続けたものだとすぐに分かった。それでサッチを殺して奪ったのか。まあ弾みさ。この能力は俺を選んだんだよ、エース。Quem lembra do resumo de Macbeth pode perceber que a ordem dos acontecimentos do anime é diferente dos acontecimentos da peça. Mas há um motivo muito óbvio para isso que você, meu leitor perspicaz, certamente percebeu. Não tinha como o Barba Negra primeiro matar o rei, matar o Barba Branca. Isso era impossível. Todo mundo sabe que o Barba Branca era forte pra caramba. Precisou a marinha inteira pra acabar com ele, dar um monte de tiro no velho. E mesmo assim ele não caiu, morreu em pé. Então era impossível isso acontecer. Ele era o mais próximo de se tornar o rei dos piratas. Ele era uma pessoa muito grandiosa. Dessa forma, é natural que a ordem dos acontecimentos tenha mudado. Após o primeiro assassinato, assim como com Macbeth, fica muito mais fácil de Tite começar a praticar o mal. Ele entrega o Ace para a marinha e após isso ainda mata seu próprio pai. O Barba Branca era definido como pai, todo mundo chamava ele de pai. Por conseguinte, e aqui poderemos refletir mais um pouco, além de matar o pai, ele matou seu próprio irmão. Mas o que isso tem a ver com nossa análise, Nunes? Relaxa que daqui a pouco você vai descobrir, porque agora vem o nosso ato teoria. Na verdade, essa teoria é tão banal, mas a gente acha uma divagação divertida, então vamos comentar. Da mesma forma que Macbeth conseguiu o trono, será que o Barba Negra não vai se tornar o rei? Porém, será que após isso, a história não vai seguir a mesma linha de Shakespeare e o Macbeth vai ser destronado? Ou melhor, o Barba Negra será destronado? Porém, será que após isso, assim como aconteceu na peça de Shakespeare, que o Macduff destrona o Macbeth, será que o Luffy ou o Sabo não são necessariamente aqueles que devem destronar o Barba Negra, já que o Barba Negra é o vilão que acabou com a família de nossos heróis? Fica aí o questionamento. Enfim, encerrado o ato teoria, começamos o nosso ato 2.
que agora vem a parte legal. Então fique conosco. Aqui, eu gostaria de começar com uma pergunta. O que significa, simbolicamente, a figura do rei? Pense um pouco. A figura do rei representa simbolicamente o céu, o espírito. Em várias religiões a gente pode ver isso na nossa própria história. O faraó, por exemplo, no Egito Antigo, era a personificação de Deus na Terra. Quando a família francesa foi destronada na Revolução, era necessário que o rei fosse assassinado, porque ele representava alguma coisa maior, representava um regime inteiro que era apoiado por Deus, teoricamente. Nesse sentido, rebelar-se contra o rei significa tomar o trono de Deus, pegar o homem e colocá-lo naquele lugar. Mas por que estamos fazendo essa análise com base em espiritual? Porque a maioria das obras de Shakespeare, se não todas, aborda essa perspectiva religiosa, principalmente da ética cristã. Assim, essa representação clássica de tomada do trono está pautada para Shakespeare nas Sagradas Escrituras, no livro do Gênesis. Quando Adão e Eva comem da árvore da ciência do bem e do mal, eles estão tentando usurpar o trono de Deus. Mas Deus bem sabe que no dia em que do fruto comerdes, vossos olhos se abrirão e sereis como deuses, disse a serpente. Salve Macbeth, aquele que se tornará rei, disseram as 3 bruxas. E aqui aparece uma pergunta crucial, para você entender não só esse vídeo, a representação do Barba Negra, mas todo o enredo de One Piece. O que significa, simbolicamente, a Akuma no Mi? Por que ela é denominada a fruta do diabo? Existem várias teorias por trás desse nome. Alguns eu já vi que falam que o demônio que está dentro da fruta uma hora vai se manifestar no mundo material e vai conseguir interagir com os personagens, tipo uma stand em Jojo. Beleza, pode ser isso. Teoria, vale tudo. Mas simbolicamente, o que ela representa? Se levarmos em conta a análise bíblica, fica evidente o significado de Akuma no Mi. Akuma no Mi, a fruta do diabo. Ela é aquela que todo pirata deve ter, ou o poder que todo pirata deve possuir para ser o rei, para se tornar um novo deus. Principalmente no começo da obra, em que o hack não tinha sido muito bem apresentado, era vital que comesse uma Akuma no Mi para conseguir se tornar o rei. Sereis como deuses. De fato, quem a comer estará mais próximo de ser Deus, de ser o rei dos piratas, aquele que tem o poder sobre tudo e sobre todos. Em Macbeth, a figura do rei era muito marcante, mas em One Piece, eu acredito que essa característica fique ainda muito mais evidente. O Barba Branca era chamado de pai. Quem mais é chamado de pai? Na oração está escrito assim: Pai nosso que estais no céu. Sua Akuma no Mi rachava o espaço, rachava o céu quando era utilizada. Ele era o mais próximo de se tornar o rei dos piratas, o mais próximo de ser Deus. Além disso, todos os seus tripulantes eram chamados de filhos, assim como Deus faz. Ele pode representar até mesmo Cristo, que perdoa seus filhos apesar de ter sido traído. Em One Piece acontece a mesma coisa. とんでもねえバカを残しちまった。おめえたちには全てをもらっ Os indícios são todos muito poderosos. Mesmo que você não acredite na figura de um ser divino, isso é muito bonito. É muito legal ver o anime e ver outras coisas por esses olhos. Fica tudo muito mais legal. Não tem como não se emocionar quando você consegue perceber tudo isso. Quando o Barba Negra se rebela, ele está representando a condição natural do ser humano, que é ser dividido entre espírito e matéria. Sua parte humana deseja naturalmente superar Deus. E além disso, a gente vai ver no nosso outro quadro, já tá dando um spoiler aqui, que essa condição natural do ser humano se rebelar não é exclusiva do livro do Gênesis, da religião cristã ou judaica. É pautada também em várias outras religiões. Na Teogonia, por exemplo, que a gente vai ver, que conta a história de Zeus, de Poseidon, de todos os deuses, do nascimento deles, nós veremos que essa rebelião acontece em todas as culturas. Quando Cronos se rebela contra Urano, acontece do mesmo jeito. Quando Prometeu se rebela contra Zeus, é tudo igual. Então isso está pautado em todas as pessoas, de todas as culturas, de todos os lugares que existem no mundo. Não é exclusivo do Ocidente ou do Oriente. É de tudo que nos abrange. Até mesmo sem levar em conta os seres humanos, quando o seu celular trava, o seu computador desliga a tela e você não sabe por quê, ele está se rebelando contra você. Ele é a máquina que está se rebelando contra o seu criador, que é o ser humano. Mas essa revolta, sobretudo, é um símbolo de orgulho. É um símbolo de ganância. Mas até onde essa ganância nos leva? Ainda relacionando a ganância de Barba Negra com o livro do Gênesis, nós podemos entender também o significado da Yami Yami no Mi, a fruta da escuridão. Quando Caim mata o seu irmão Amel não. Amel tá aqui, né? Quando Caim mata o seu irmão, pesa sobre ele a maldição primeira, que é matar o seu irmão. De hora em diante, serás maldito e expulso da terra, que abriu sua boca para beber de tua mão o sangue do teu irmão. E assim, o Senhor pôs em Caim um sinal. Ao levarmos isso em consideração, podemos entender o Barba Negra como a figura de Caim, que ao matar Tati, mata o seu próprio irmão. Como consequência, o Barba Negra fica marcado, permeado pela escuridão, que é aquilo que representa a Yami Yami no Mi. É o nome da própria fruta. E a partir daí, ele comete só atos vis, como acontece com Macbeth. Na verdade, o Barba Negra pode ser muito mais além do que Caim,
porque Caim matou só um irmão. O Barba Negra ele tenta matar 2, então ele ainda é uma figura muito mais grotesca. Além disso, muita gente acha que esse tipo de situação está marcada apenas nos animes, que nunca vai acontecer conosco. Porém, apesar de eles terem grandes proporções, com grandes poderes, temos as grandes navegações de One Piece, temos as frutas do diabo, temos os espadachins e tudo mais que não abrange o nosso cotidiano, isso também acarreta na gente, em proporções muito menores, é lógico. Mas isso também nos representa. Às vezes no seu trabalho você quer se rebelar contra seu chefe, na sua casa contra os seus pais. E isso, embora seja em menor grau do que nos animes, é tudo a mesma coisa. Os exemplos são inúmeros, eu tenho certeza que você já passou por isso também. Mas não apenas isso, quando nós não damos o nosso melhor nos estudos, no nosso trabalho, quando ficamos de preguiça no sofá, nós estamos totalmente reproduzindo o pecado do orgulho. Aquele que resultou na expulsão do paraíso. Aquele que vai acabar com Barba Negra. E aquele que acabou com Macbeth. Por causa desse orgulho, dessa ganância, Macbeth morreu sozinho. Sem ninguém ao seu lado. O trono que ele conquistou foi em vão. Será que isso também não vai acontecer com Barba Negra? Será que isso não pode acontecer comigo ou com você, se a gente insistir nesse sentimento sombrio? Jim Carrey uma vez disse a seguinte frase: eu gostaria que as pessoas conquistassem todos os seus sonhos, todo o dinheiro, fama e poder que elas quisessem, porque assim elas veriam que essa não é a resposta. No discurso, ele ainda continua: como você serve o mundo? Qual o talento que você tem que pode ajudar o mundo a melhorar? Isso é tudo que você tem que descobrir. So that they could see that it's not where you're going to find your sense of completion. Able to do beautiful things in this world. And after you walk through those doors today, you will only ever have 2 choices: love or fear. Choose love, and don't ever let fear turn you against your playful heart. Thank you so much. Essas palavras do Jim Carrey são muito bonitas. E elas simplificam tudo. Por quê? Porque o ser humano pode ser tudo isso. Ele pode ser ganancioso, pode ser defeituoso, olhar apenas para si mesmo. Mas essa é apenas uma das faces do ser humano. E é aquela que deve ser predominante. Como bem disse o Jim Carrey, é aquela que mostra o quanto você serve os outros. É legal que você queira passar no vestibular, ser meu colega de estudos lá na USP. É legal que você queira subir de cargo no emprego, mudar de vida. Isso tudo é muito legal. Mas se for sozinho, não serve de nada. Você não pode deixar essa competição, essa vontade de ser melhor subir a sua cabeça. Nós possuímos nossos defeitos e naturalmente devemos tentar melhorá-los, mas nós devemos lembrar sempre do mais importante. Nós não podemos perder de vista aquilo que é fundamental: a esperança e o amor daqueles que mais importam. 'E assim se fecham as cortinas do nosso primeiro ato. Se você gostou do nosso vídeo, e eu sinceramente achei que ficou muito bom, se inscreve no nosso canal, deixa seu like e principalmente segue a gente lá no Instagram, @ato42. Nós vamos conversar diretamente com vocês, seja pelo direct, seja por respondendo caixinha de perguntas. E nós vamos responder essas caixinhas todos os dias. Então fique conosco, assista mais um vídeo que provavelmente está aparecendo aí na sua tela alguma recomendação. Ainda, nós vamos disponibilizar aqui embaixo na descrição os links para a compra dos livros, se vocês estiverem se interessado. Vão ser vários livros que nós vamos abordar nos nossos vídeos. Serão Shakespeare, nós teremos Dostoiévski, nós teremos Orwell, nós teremos Kafka. Nós também colocaremos os links para os mangás, One Piece, Monster e vários outros que vamos abordar. Então agora sim, chegamos no final. Um grande abraço, meu caro otaku leitor. Fique com Deus e até a próxima. Tchau! Ai, tomou conta. Agora é dela, né? Já. Matou.